Guerra. Uma guerra terrível. Viúvas, órfãos, filhos sem mãe. Antes de existir Katniss Everdeen, existiu o caos. Uma guerra esquecida e uma traição que moldou o futuro de Panem. Essa é a verdadeira história dos Dias Sombrios. O conflito brutal que mudou tudo no universo de Jogos Vorazes. Mas sombrio vai ser se você não deixar seu like agora. Pronto? Apertou o joinha? Então vamos para a história. Os Dias Sombrios marcaram o início da era de medo e controle que se espalhou por todo o território de Panem. Antes deles, Panem já era um país dividido. A capital, no topo das Montanhas Rochosas, detinha o poder político, tecnológico e militar. Ao redor dela, espalhados por diferentes regiões, estavam os distritos, cada um responsável por fornecer à capital algo essencial, como carvão, alimentos, madeira, eletricidade, metais, entre outros. Em troca, recebiam pouco, viviam com o mínimo, trabalhavam duro, passavam fome e ainda eram vigiados o tempo todo pelos pacificadores. A insatisfação foi crescendo até que um dia os 13 distritos decidiram que já tinham tido o suficiente. Eles se uniram e deram início a uma revolta. Não foi um protesto, foi guerra declarada contra a capital. O que se seguiu foi um conflito que ficou conhecido como Dias Sombrios, um período marcado por batalhas intensas, estratégias militares ousadas e decisões que mudaram o futuro de Panem para sempre. Os distritos sabiam que não podiam enfrentar a capital de forma convencional. Eles usaram o que tinham: engenhosidade, conhecimento do próprio território e o poder bélico do Distrito 13. Esse distrito, diferentemente dos outros, possuía arsenais nucleares e estruturas militares avançadas. E mais do que isso, tinham planos. Uma das primeiras táticas foi sabotar os pacificadores, atacando pontos estratégicos de vigilância e segurança em diversos distritos ao mesmo tempo. Outra estratégia envolveu o sistema de alerta de bombas do Distrito 5. Rebeldes enviavam sinais falsos para a capital, criando um pânico generalizado ali, confundindo as defesas e desviando a atenção das verdadeiras operações. Mas a capital reagiu, e de forma implacável. Usou armas biológicas. Lançou criaturas geneticamente modificadas, criadas ali em seus laboratórios. Uma delas foi os Tracker Jackers, vespas alteradas extremamente agressivas com veneno alucinógeno. Elas foram posicionadas como minas vivas, em pontos onde sabiam que os rebeldes passariam. Outra criação foi o Gaio Tagarela, um tipo de pássaro desenvolvido para memorizar e repetir conversas humanas. A ideia era usá-los como espiões. Essas criaturas causaram impacto no início, mas não por muito tempo. Os rebeldes aprenderam a se adaptar, alimentaram os pássaros com informações falsas e aprenderam a afastar as vespas com fumaça. Com isso, a capital perdeu parte de sua vantagem. Nos primeiros anos da guerra, os distritos conseguiram cortar o fornecimento de comida e energia para a capital. Pela primeira vez, os poderosos estavam cercados e o preço disso foi alto. A cidade mergulhou em um colapso. Sem comida, sem aquecimento, sem recursos, famílias inteiras morreram. Houve relatos de canibalismo e muita cena de desespero pelas ruas. E foi nesse ambiente que cresceu um jovem chamado Coriolanus Snow. Anos mais tarde, a gente sabe, ele se tornaria o presidente de Panem. Mas nos Dias Sombrios, ele era apenas um garoto tentando sobreviver em meio ao caos. A guerra parecia estar a favor dos rebeldes, então eles decidiram lançar um ataque final. O plano era escalar as Montanhas Rochosas e invadir a capital diretamente. Mas foi um erro de cálculo. O terreno dificultava o avanço e a capital ainda tinha domínio ali dos céus. Quando os rebeldes se aproximaram, foram bombardeados. As perdas foram grandes, o avanço interrompido. E foi nesse momento, com as forças enfraquecidas e sem chance de vitória clara, que o Distrito 13 tomou uma decisão drástica. Em segredo, negociou com a capital um acordo de cessar-fogo. Em troca de paz, ofereceu o fim do apoio militar à rebelião. E mais do que isso, aceitou simular sua própria destruição. A capital bombardeou o Distrito 13 com força total. Imagens da destruição foram transmitidas como prova de que nenhum rebelde ficaria impune. Mas o que ninguém sabia era que a população do distrito já estava abrigada em estruturas subterrâneas. Eles sobreviveram, mas desapareceram do mapa oficial.
O restante dos distritos, abandonados e derrotados, foi forçado a aceitar os termos da rendição. A capital, então, impôs o Tratado da Traição. A partir dele, os Jogos Vorazes foram instituídos. Todos os anos, cada distrito teria que oferecer 2 jovens, um menino e uma menina entre 12 e 18 anos, para participar de um combate mortal, transmitido ao vivo, onde apenas um poderia sobreviver. A ideia era simples: lembrar todos, ano após ano, do preço de uma rebelião. Além disso, os distritos foram isolados. Não podiam se comunicar entre si, não podiam formar alianças e qualquer tentativa de organização era punida com violência. Enquanto isso, o Distrito 3 permaneceu escondido. Passou décadas se reorganizando, desenvolvendo tecnologia própria, tornando-se ele autossuficiente. Sabiam que a guerra não tinha acabado, apenas mudado de forma. Não são só letais, mas o veneno de uma picada de teleguiada pode produzir alucinações poderosas. 75 anos depois, o Distrito 13 voltaria a aparecer, mas dessa vez como líder de uma nova rebelião. Uma rebelião que não começou apenas com armas, mas com ideias. E com uma garota que virou símbolo da resistência, Katniss Everdeen. Mas tudo isso só foi possível porque, nos dias sombrios, os distritos ousaram desafiar a capital. Por quê? Mesmo com derrotas e traições, a semente da revolta foi plantada. Essa é a história dos Dias Sombrios, um capítulo esquecido por muitos, distorcido pela propaganda da capital, mas essencial para entender como Panem se tornou o que é, e porque a esperança, apesar de tudo, nunca deixou de existir. Se essa história te prendeu até aqui, é porque o universo de Panem tem muito mais camadas do que parece à primeira vista. Então, se você curte mergulhar nesse tipo de conteúdo, onde a ficção encontra temas reais como poder, controle e resistência, já se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. Escuta, a gente não podia te contar com o Snow vigiando, era muito arriscado. Elas não estão no 12? Não existe mais Distrito 12. E lógico, não podia deixar de lembrar vocês, deixe seu like se esse vídeo te ajudou a entender melhor os Dias Sombrios. E comenta aqui embaixo, você acha que o Distrito 13 foi herói ou traidor? Olha isso, estão de mãos dadas. Quero eles mortos. E a gente se vê no próximo vídeo. E como sempre, imortais, até a próxima!